Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João, e o capítulo de hoje é o capítulo 14, e eu quero ler com você dos versículos 25 ao 27. Está escrito assim: Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Amados, os capítulos 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João, eles são extraordinários. E quando nós lemos essas verdades que nós acabamos de ler aqui, os versículos 25, 26 e 27, não sei você, mas o meu coração se enche de alegria. Amados, o Espírito Santo foi entregue, foi derramado em nós, sobre nós. Foi derramado para habitar em nós e foi derramado sobre nós, nos capacitando para levar a vida que Cristo conquistou para nós. Amados, o Espírito Santo é o nosso maior mestre, é o nosso maior conselheiro. Quero encorajar você a aprender a ouvir cada dia mais o Espírito Santo. Eu sei que você tem caminhado, eu sei que você tem vivido e você tem aprendido a ouvir a voz do Espírito Santo, a discernir a voz do Espírito Santo. Mas eu encorajo você a alimentar-se cada dia mais com as verdades de Deus, a ser ensinado pelo Senhor, a perceber quando o Espírito Santo está falando no seu interior. O Espírito Santo habita em nós e ele fala conosco, ele ministra o nosso coração. Muitas vezes nós temos dúvidas sobre uma decisão a tomar e de repente é como se nós ouvíssemos alguma coisa, vá por aqui, faça assim, e a gente pensa que é a nossa própria voz falando. Mas, amados, é o Espírito Santo nos guiando, o Espírito Santo nos conduzindo. E eu e você precisamos aprender, nos dispor a aprender em rendição, em espera. Sabe, amados, o Espírito Santo, o Senhor, ele trabalha conosco na espera, na perseverança. Muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus porque somos muito apressados. Ou então porque temos medo e aí por causa do medo tomamos decisões erradas. Mas olha o que Jesus falou: eu deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não dou a paz como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Amados, nós não precisamos viver pressionados pelas circunstâncias. Nós não precisamos viver pressionados pela opinião das pessoas. Nós não precisamos viver amedrontados por causa desse mundo caótico que nós temos vivido. Nós podemos viver em paz, ouvindo os conselhos do Espírito Santo, as instruções do Espírito Santo, o ensino do Espírito Santo. Quando dedicamos tempo na leitura da palavra, quando dedicamos tempo em oração, falando com Deus, nos relacionando com Deus, quando dedicamos tempo orando no Espírito, amados, nós somos aperfeiçoados, a nossa fé é aperfeiçoada, nós somos transformados. Eu quero encorajar você a levar uma vida de completa confiança no Senhor, crendo, dependendo do Espírito Santo que habita em você, não se deixando levar pelas pressões da vida, pelas pressões que muitas vezes as pessoas fazem, muitas vezes até aqueles que amamos nos pressionam, faça isso, faça aquilo, você tem que ir por esse caminho. Eu quero encorajar você a depender do Senhor, a ouvir o conselho, a direção do Espírito Santo. Lembre-se, em Cristo Jesus você tem paz, Ele é a própria paz.
A paz do Senhor habita em nós. Você não precisa viver pressionado pelas circunstâncias. Você não precisa viver amedrontado pelas circunstâncias. Você pode depender e esperar em Cristo Jesus. Eu encorajo você a se relacionar todos os dias com o nosso Pai. Eu encorajo você a ler as Escrituras todos os dias, a orar todos os dias, a dedicar tempo no seu relacionamento com o Senhor e a receber a paz que excede todo entendimento, a receber a direção que o Espírito Santo quer te dar. Talvez você esteja enfrentando um problema e não sabe o que fazer. Dependa do Senhor. Talvez você olhe para a sua vida e ela esteja completamente destruída. Dependa do Senhor. O Espírito Santo é o melhor e maior conselheiro que o Senhor nos deu. Ele habita em você. Ele quer te conduzir pelo caminho da vida. Quando você depende do Senhor, o Senhor mesmo endireita os seus caminhos, como está escrito lá em Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Dependa do Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Talvez a tua vida esteja destruída. Eu encorajo você a depender do Senhor, a depender do Espírito Santo que habita em você, a ter tempo de relacionamento com o Senhor. E creia, enquanto você se relaciona com o Senhor, enquanto você se alimenta com as verdades de Deus, o Senhor mesmo vai endireitando as suas veredas, a sua vida, a sua trajetória. Enquanto você confia e depende do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo vai aplainando os seus caminhos. Confie nisso, acredite nisso. Não dependa da sabedoria desse mundo. Não confie na força do seu braço, no seu próprio entendimento. Não ceda às pressões dessa vida. Mantenha-se confiante e dependente de Cristo Jesus. Relacione-se com Ele, tenha tempo com a palavra, tenha tempo de oração e creia, o Senhor é a sua paz. Você não precisa se perturbar, você não precisa ceder ao medo, você pode confiar no Espírito Santo que habita em você e Ele te guiará, te aconselhará no melhor caminho. Creia nisso, acredite nisso e desfrute de uma vida completa, de uma vida de descanso. A vida de descanso não é uma vida sem problema e sem dificuldades. A vida de descanso é uma vida em que nós não tomamos decisões e não vivemos pautados nas circunstâncias, nos problemas, não cedemos às pressões. Pelo contrário, é uma vida que nós seguimos confiantes e dependentes em Cristo Jesus. E aí podemos descansar, mesmo em meio às turbulências da vida. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor nos deu do seu Espírito, que é a sua própria vida. Obrigada porque nós podemos depender do Senhor. Obrigada porque a sua vontade para nós é boa, é perfeita, é agradável. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos no Senhor, para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Eu oro para que eles conheçam a vontade do Senhor para a vida deles. Pai, eu oro para que eles sejam instruídos pelo teu Espírito, convencidos pelo teu Espírito, que eles sejam fortalecidos na sua verdade, Pai, em nome de Jesus. Pai, que eles não sejam enganados, enredados, envolvidos pelas circunstâncias, pelos problemas, pelos temores que essa vida nos apresenta, mas que eles dependam completamente do Senhor, sabendo que o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa esperança. Pai, que eles vivam assim, em completa dependência e confiança em Cristo Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.